Ok, pessoas, continuando, eh, veamos este exercicio. Durante un tratamiento con medicina alternativa, uma pessoa deverá ingerir apenas uma vez ao dia, durante os 10 primeiros dias do mês, determinado número de gotas de um medicamento. Sabendo que o número de gotas foi calculado a través desta função g de x igual a menos x quadrado mais dx, sendo g de x o número de gotas de x o dia do mês, com x que assume valores desde 1 até 10, determine os dias que essa pessoa ingeriu 16 gotas. Então, está pedindo determinar o número de dia, ou o dia x, em que foi ingerido 16 gotas. Ou seja, queremos saber para que valores de x y de x é igual a 16. Porque lembre-se que a função y de x determina o número de gotas que foi ingerido no dia x, certo? Então, reemplazamos y de x como sendo menos x cuadrado más 10 por x igual a 16. Y de aquí nos obtemos una ecuación de segundo grado, con coeficientes a, b y c igual 1, menos 10 y 16 respectivamente. Entonces de aquí podemos usar a fórmula de Bhaskara, y nos obtemos que x é igual a 8 ou x igual a 2. Isto é, a pessoa ingeriu 16 gotas os dias 2 ou 8. Aqui temos o gráfico da função y de x e repare que no nível y igual a 16, você traça uma reta horizontal que corta o gráfico em dois pontos, quando x é igual a 2 e quando x é igual a 8. Vejamos agora este outro exercício. Considere uma parábola de equação y igual a ax quadrado mais bx mais c, em que a mais b mais c é igual a 0. Ou seja, isso é um dado. A mais b mais c é igual a 0 vai ser um dado daqui para frente. Item A. Mostre que o ponto 1,0 pertence a essa parábola, a parábola da função quadrática. E item B. Mantida ainda a sua posição inicial, prove que o ponto 0,0 pertence à parábola se somente se b é igual a menos a. Então, queremos primeiro resolver o item A, ou seja, queremos verificar se de fato o ponto 1,0 pertence ao gráfico. Mas o ponto 1,0 pertence ao gráfico da parábola significa saber se de fato f de 1 é igual a 0, certo? Veamos. F de 1 é igual a, avaliamos en f de x, será a por 1 al cuadrado más b por 1 más c, ou seja, a más b más c igual a 0. Só que tem um detalhe, a mais b más c é igual a 0, isso é verdadeiro, por hipótesis, né? A más b más c será 0. Portanto, o ponto 1,0 sim pertence à parábola, ao gráfico da função, né? Porque nós chegamos a uma identidade, né? Algo verdadeiro. Já para o caso do item B, queremos saber se o ponto 0,0 pertence ao gráfico, ou seja, se de fato f de 0 é igual a 0, ou quando é que isso acontece. Então, f de 0 igual a 0 será igual a, avaliando em 0, a por 0 ao quadrado, mais b por 0 mais c igual a 0, e aqui temos que c é igual a 0. Só que, de novo, por hipótesis, a mais b mais c é igual a 0, certo? E como c é 0, então isso quer dizer que a mais b é igual a 0, ou seja, b igual a menos a. Isto é, para que o ponto 0,0 pertença ao gráfico, deve acontecer que b seja igual a menos a. Vamos agora a considerar este outro problema que foi considerado no vestibular da UFMG. Um certo reservatório contendo 72 metros cúbicos de água deve ser drenado para a limpeza. Decorridas T horas após o início da drenagem, o volume de água que saiu do reservatório em metros cúbicos é dado por esta função b de t, a função volume, igual a 24 por t menos 2 por t ao quadrado. Sabendo-se que a drenagem teve início às 10 horas, determine quando o reservatório estará completamente vazio. Então, esta função b de t, o que nos diz? É uma função que
que após de t horas me está dizendo que quantidade do volume de água foi drenado. Como não estamos interessados em que o reservatório fique totalmente vazio, isso significa que deve ter sido drenado 72 metros cúbicos de água, certo? Então, queremos saber para que tempo t, né, foi drenado uma quantidade de 72 metros cúbicos de volume. Ou seja, para que valor de t, b de t será igual a 72. Então, reemplazamos b de t igual a 72, ou seja, 24 por t menos 2 por t al cuadrado igual a 72. Y de aquí nos obtemos una ecuación de segundo grado. Podemos identificar los coeficientes a, b y c. A igual a 1, b igual a menos 12 y c igual a 36. Y de aquí, usando fórmula de Bhaskara, nos tenemos que t é igual a 6. Ou seja, após de 6 horas, o reservatório foi drenado por completo. Só que este processo iniciou às 10 horas. Então, o reservatório foi drenado por completo às 16 horas. Aqui temos o gráfico da função volume. Veamos este outro exercício. Um míssil foi lançado acidentalmente do ponto A, como mostra a figura, tendo como trajetória o gráfico da função f de x, que é uma função quadrática, onde x é dado em quilômetros. Então, aqui temos o míssil, né, cuyo movimento, cuyo percorrido é descrito por esta função quadrática. Portanto, a trajetória do míssil é uma parábola, certo? Então, desejando-se destruí-lo num ponto B, aqui, que está a uma distância de 40 km do ponto A, utiliza-se um outro míssil que se movimenta numa trajetória descrita, segundo o gráfico da função y de x igual a k por x. Determine k para que ocorra a destruição no ponto determinado. Então, temos que o míssil que foi disparado a princípio do ponto A, né, cuya trayectoria está determinada pela função f de x, ele percorre um movimento parabólico, certo? E queremos destruí-lo no ponto B com outro míssil cuya trayectoria é determinada pela função y. Então, nós vemos que o gráfico da função y de x intersecta com o gráfico da função f de x no ponto quando x é igual a 40, certo? Ou seja, nesse ponto, quando x é igual a 40, ambos mísseis devem de se encontrar, né? Então, queremos saber para que valores de k os dois mísseis se encontram. Então, sabemos que isso vai acontecer quando x é igual a 40, certo? Ou seja, f de 40 igual y de 40. Então, avaliamos f de 40, que será menos 40 al cuadrado, né, mais 70 por 40, e isso deve ser igual a y de 40, ou seja, 40 por k. Daqui operamos e obtemos uma simples equação, de modo que k é igual a 30. Portanto, a função y de x deverá ser 30 por x. Finalmente, seja f e y funções tais que qualquer número real x, f de x será x al cuadrado. E a função y de x será f de x mais a menos a al cuadrado. O gráfico de y é uma parábola, conforme a figura. Então, veja aqui que o gráfico da função y é esta parábola que está em vermelho. Então, calcule o valor de a. Além disso, vemos do gráfico que o ponto menos 2, menos 4 pertence ao gráfico da função y, certo? Ou seja, y de menos 2 igual a menos 4. Então, queremos saber qual é o valor de a. Então, já que menos 2,4 pertence ao gráfico da função y, isso quer dizer que y de menos 2 igual a menos 4. Só que o que é y de menos 2? Lembremos que a função y de x será igual a f de x mais a menos al cuadrado. Ou seja, y de menos 2 será f de menos 2 mais a menos al cuadrado. Deve ser igual a menos 4. Então, desenvolvendo esta potência, né, nós obtemos umas simples equações e daqui a é igual a 2.
o a dor procurado. Bom, pessoas, espero que vocês tenham praticado e aproveitado estes exercícios. Vários deles foram considerados nos vestibulares, né? Então, vou pedir para vocês treinarem, né, os seguintes exercícios do livro do Jesse, né? Os exercícios pares, né? O 2, o 4, o 8, o 10, né? Até 24. Bom, meus amigos, muito obrigado pela atenção e seria isso. Bons estudos!